Muito boa noite a todos. Muito bom estar com vocês aqui, apesar de vocês estarem tão escuros. Como no inverno a gente usa roupa preta, né? Vai reparar? Conforme o tempo vai modificando, vai clareando, a gente vai clareando também. Mas existe até um aspecto prático, né? Porque você não pode lavar muita roupa no inverno, né? Então é bom que seja a roupa mais escura. Mas de resto, a escuridão nunca é necessária, viu? Naqueles tempos, foram tempos críticos para ele. Ele foi, quando ele acordou, ele estava num pântano, muito mal cheiroso, sozinho, ouvia vozes acusatórias, longínquas, mas com muito ódio, muita raiva. Não tinha nada para comer, não tinha nada para beber, e bebia aquela água de poça, aquela água mal cheirosa que tinha à frente dele. Ele, que for um médico, um doutor, a queda foi grande. Não foi só um doutor, ele foi o doutor mais famoso do seu tempo no Brasil. Ele descobriu uma doença que estava assolando o Brasil inteiro, matando muita gente. Ele era uma celebridade, não era do Big Brother, mas era uma celebridade. Foi um homem que resolveu o problema do mal de Chagas no Brasil. Então não dá para desprezar um grande cientista, com a terra de tão poucos cientistas, tem um grande cientista que ainda por cima ajudou tanta gente, e ele estava ali, com a cara no chão, literalmente, sem nada para comer, sem nada para beber, sozinho, acusado. O que acontece? Num momento desse, entre uma fome e outra, entre uma sede e outra, entre um desespero e uma solidão e outra, ele começou a fazer o que todo mundo faz no momento crítico. Porque cama de hospital, solidão, desilusão, serve para a gente fazer o quê? Avaliar, pensar, que sentido eu tenho dado para a minha vida? Velório serve muito para isso. Quem vai no velório de um ser querido e não pensa o que sentido eu tenho dado para a minha vida, olha aí, a vida acaba de uma hora para outra. Será que eu estou indo no rumo certo? Velório é muito bom para isso, cama de hospital também, crises familiares. Também se essas dores não servirem para isso, você precisa do quê para pensar? A verdade é que ele estava pensando também. O que eu fiz da minha vida? Que vida foi essa que eu tive, que deu nisso? Que mesmo tendo sido um grande cientista, uma autoridade, um médico super reconhecido, mesmo tendo dado milhares de consultas gratuitas para pobres, ele morreu. Primeiro que tem isso, celebridade morre, viu? Parece que não. Os literatos da Academia Brasileira de Letras são chamados, sabe de quê? Imortais. Imortais. Que decepção, eles morrem também. Morrem. Tudo morre. Vira a caveirinha igualzinho, todo mundo. A pessoa acha que por estar na história, por ser um cientista, também vai deixar o seu nome na história. O nome pode até ficar, mas o corpo vai para debaixo da terra também. Mesma coisa. Vocês também, então, todos aqui vão morrer. Todo mundo. Você acha que não? Tem gente que fica tentando remoçar. É importante remoçar. Aí põe o nariz, põe a boca, pela boca de quatro. Todo mundo ficando jovem. É a eternidade, é a beleza. Eu vou ser jovem para sempre. Não sei se vai ser jovem, mas o bico vai ficar. Vai ser um defunto com bico. E com narizinho também.
Aí fica aquela coisa meio estranha, né? Porque o rosto fica um rosto de 40, a mão fica uma mão de 70. Mas a gente tenta se enganar. Mas dá para enganar a morte? Não dá, gente. Não dá, não tem jeito. Ele também morreu. Esse é o início do quê? De que livro? Nosso Lar. Ou filme, se você preferir. Os dois, melhor ainda. André Luiz foi o pseudônimo de Carlos Chagas, o descobridor do mal de Chagas, que salvou milhares de vidas no Brasil. Ele deu alguns milhares de consulta de graça para os pobres. E quando morreu, estava lá, no umbral, água de poça, sem comida, sozinho. Você está começando a imaginar o que eu estou pensando também? Se ele com tudo isso teve essa morte, tu que estava planejando plano facilitado, 10 vezes no cartão, tapete vermelho, anjinho para um lado, trombeta, Jesus Cristo, baixa a tua bolinha. Ah, mas eu estou no centro espírita há muito tempo. Baixa a tua bolinha. Ah, mas eu ouvi dizer que os meus grandes amores vão estar todos lá para me atender. Realmente. Mas você pode não perceber. No próprio livro Nosso Lar, fala que o grande amor da vida dele estava ali do lado dele. Ué, Maurício, você falou que ele estava sozinho? Ele estava sozinho. Mas você falou que o grande amor da vida dele estava ali? Estava ali. Resolve. A mãe dele era o grande amor da vida dele. Um espírito tão imenso que para ele conseguir se comunicar, já quando estava em Nosso Lar, ele, André Luiz, precisou fazer uma sessão de materialização da mãe dele, que estava numa cidade. Tem gente que acha que Nosso Lar é o paraíso, não é? O paraíso dos espíritos é Nosso Lar. Não. Nosso Lar é uma cidade do umbral, tá? Só que é um umbral, digamos assim, né? Um pouquinho mais ali, né? E não foi aquele umbral que André Luiz foi no início, com todo aquele sofrimento. A mãe dele estava ali e ele não conseguia sequer sentir a mãe dele. Não conseguiu ouvir os conselhos que a mãe dele estava dando, não conseguiu sentir o abraço que a mãe dele estava dando, não conseguiu sentir o amor que a mãe dele estava dando. Não é interessante isso? Como a sintonia é fundamental na vida da gente. Esse livro tem tanta lição para a gente, né? Cada um vai lendo e vai vendo alguma coisa. A gente acha que é só uma historinha, e é uma historinha, mas é uma historiona. Foi a primeira vez que se falou de cidades espirituais. Nem Kardec tinha falado de cidades espirituais. Ninguém tinha muita noção de o que ia acontecer depois de morrer. E é fundamental. Tem gente que fala assim: ah, por que espírita fica falando em morte? Ai, morte. Por que fala tanto em morte? Ora, minha gente, a gente se prepara para um monte de coisa na vida. Se prepara para casar. Desde cedinho a gente se prepara para casar, não é? Todo mundo casa. Se prepara para trabalhar, nem todo mundo trabalha. Se prepara para ser mãe, criando as bonecas, cuidando das bonecas. Nem todo mundo é mãe, nem todo mundo é pai. Mas para a única coisa que é certeza que vai acontecer, a gente não quer nem ouvir falar. Pois, o que são 90 anos da vida perante a eternidade, que é a nossa vida para depois? E a gente vai fazer uma viagem, é certo que nós vamos fazer uma viagem, e se a gente não souber nada desse mundo para o qual nós vamos, como é que você vai preparar a tua mala? Então você vai fazer uma viagem para um lugar que você não sabe que clima tem, não sabe o que vai fazer, não sabe como vai estar, não sabe nada. Como é que você prepara a tua mala? Vai levar tudo o armário de casa, vai ter que levar tudo.
nós, para podermos ter uma boa morte e principalmente uma boa vida espiritual, nós precisamos ter tido uma boa vida aqui na Terra. E para ter tido uma boa vida aqui na Terra e propiciar essa boa vida espiritual, a gente precisa minimamente saber o que vai acontecer lá, como vai ser lá. Que nenhuma prova que você vai fazer, e a grande pergunta de quem vai fazer prova, o que é? Quem que vai cair na prova? Aprendendo o ponto de vista espiritual nos ajuda a entender o que de verdade vale a pena lá. Porque o que vale a pena aqui a gente sabe. O sentido da vida aqui é prazer, é poder, não é? É aparecer, é extremamente importante aparecer. Basta ver aquelas entrevistas, né? Sempre tem alguém sendo entrevistado na rua, tem um monte de gente atrás. Aparecer é fundamental. Essas coisas que são a felicidade, que são a alegria de quem vive aqui, será que tem tanta importância assim lá em cima? Talvez não. Talvez nosso anjo de guarda, nossos espíritos protetores, nossos grandes amores não assistam o Big Brother. Não assistam a televisão, não veja que você conseguiu dar tchau numa reportagem e depois sai contando para os amigos. Talvez a quantidade de curtidas que você recebe no Facebook não faça diferença no mundo espiritual. Isso que é tão importante para a gente ter adolescente que praticamente entra em depressão quando fica mal visto nas redes sociais. E entrar em depressão não é o pior, tem alguns que ficam muito mal. Não são só adolescentes, porque hoje em dia a adolescência vai até os 60, 70. Então a gente precisa entender um pouco melhor. Peraí, se André Luiz fez tanta ajuda, tanta gente, teve essa vida, então esse negócio de caridade não deve servir nada, né? É tudo ilusão. A gente precisava pensar a respeito disso e é isso que a gente veio pensar hoje. Quando o Espiritismo surgiu, quando Allan Kardec viu essa maravilhosa oportunidade de falar com os espíritos mais evoluídos e mais didáticos, destacados por Deus, destacados por Jesus, para vir trazer a informação dos espíritos, a doutrina dos espíritos. Quando ele percebeu que ele tinha uns entrevistados muito bons, como Erasto, Paulo de Tarso, Santo Agostinho, imagina a gente poder falar com essas pessoas, certo? Dá uma chance aí, Ele percebeu que ele podia fazer as perguntas mais importantes. E o seu tempo, a Europa naquele tempo, era dominada, como o mundo ocidental todo, por uma igreja, a Igreja Católica. E a Igreja Católica era regida, tinha acabado de propor uma ideia, de impor uma ideia ao mundo, que era assim: fora da igreja não há salvação. Pensem nesse lema. Quem não fosse católico não tinha jeito. Pensa hoje, talvez tenha 1 bilhão de católicos no mundo, tem 7 bilhões da população. Deve ter 1,5 bilhão de budistas, 1 bilhão de muçulmanos e outros cristãos de outras denominações, mais 700 milhões. Você vai ter os ateus sem religião e as religiões pequenininhas que povoam isso, entre as quais nós, religiões pequenininhas, que não entra nem na estatística. Se fizer uma pizza a gente nem aparece. O que será? Como será que a pessoa se salva? A igreja estabeleceu, fora da igreja não há salvação. Com esse lema e com esse sentimento, como é que o católico olhava para as outras religiões? É um perdido. Olhava, é um perdido, não tem jeito. Todas as pessoas que eram de outras religiões estavam destinadas à perdição e ele, por ser católico, não interessa o que faça, ele estava salvo. Não é bom assim? Gente, o católico tinha uma oportunidade única.
como alguns acreditam até hoje. Se ele errou muito, se ele foi um criminoso, maníaco do parque, Adolf Hitler, mas no momento final aparece o sacerdote para ele e fala assim: se você se arrepender, você vai para o céu. Se não se arrepender, você vai para o inferno. Que oportunidade fantástica! O que você respondia? Qualquer um se arrepende. Satisfação garantida, o seu dinheiro de volta. É uma beleza isso. Mas será que isso é verdade, gente? Será que realmente só de falar eu me arrependo, os meus pecados todos se limparam, todas as minhas anomalias, todos os meus inimigos me perdoaram automaticamente? Olha que coisa boa! Gente, como a gente aqui não exige nenhuma espécie de carteirinha, nenhuma espécie de filiação, nós queremos respeitar muito os nossos amigos católicos. Mas acreditar que só por falar eu me arrependo tá tudo bacana, não cabe na inteligência da gente. Será que é só na Igreja Católica que há salvação? Vocês acham isso? Acabei de ver uma notícia tão boa, a gente festejou em casa aqui. Papa fantástico que a gente está tendo agora, não é verdade? Que pessoa legal. Agora ele está falando que instituiu um grupo de trabalho para discutir se pode dar uma margem para a mulher ser diaconisa, diácona, mas não é o nome diácona, é diaconisa, é o nível de diácono, sem pensar ainda em dar missa, muito menos ser bispa. Papa, então, não seria papa, né? Porque papa é pai em papisa. Mas papisa é estranho também, porque papa é pai em italiano. Papisa seria paia. Mamisa, podia ser mamisa, alguma coisa assim. Mas será que a mulher pode ter capacidade de dirigir uma igreja? Será? Vocês acham? Porque mulher pode ser santa. Isso já está definido. Tem um monte de santa mulher. Mas mulher, mesmo sendo santa, não pode dirigir uma igreja. Não é meio contraditório isso? Bom, deixa pra lá. Ele está conseguindo mexer com muita coisa fundamental no lugar dos gays, mexendo no escândalo do Banco Vaticano, uma pessoa de extrema boa vontade, de extrema simplicidade, e ele está cumprindo um papel fundamental. Mas o fato é que a estrutura da instituição que ele representa é uma estrutura muito rígida. E quando a Europa fervilhava nessa discussão, será que só os católicos vão ser salvos? Os espíritos vieram e falaram para Kardec: não, vamos colocar um outro lema para o espiritismo. Ao invés de fora da igreja não há salvação, eles propuseram, e Kardec adotou, fora da caridade não há salvação. Tem alguma diferença dos dois lemas? Pense comigo. Fora da igreja não há salvação, fora da caridade não há salvação. Qual a diferença que tem entre uma coisa e outra? Os dois falam de salvação, os dois falam uma igreja e outra caridade, é a mesma coisa. Será? Igreja é um rótulo que a gente se coloca. Como ser santista. Quando a gente discute futebol, a gente fala assim: o santista é melhor que o corintiano. É um fato, isso a gente sabe. Mas é claro que é uma bobagem, né? Tem gente ruim em todas as torcidas, tem gente boa em todas as torcidas. Até na tua família tem gente ruim, mas isso a gente não vai comentar aqui, deixa eu falar. Todos os rótulos humanos, eles não podem ser generalizados. As mulheres são todas bacanas? Os homens são todos bacanas? Os gays são todos bacanas? Os negros, os brancos, todos os rótulos, eles têm dificuldades, eles têm incongruências internas. Agora, o que está dentro das pessoas é o que realmente importa. Vocês não acham isso? Independente dos rótulos, das coisas, das roupas, das plásticas, dos narizes, das bocas, de tudo que você imaginar, o que interessa é aqui dentro. Jesus falou: o reino dos céus está dentro de vós. E entre as coisas que estão dentro da gente, que tem muita porcaria dentro da gente também, vamos concordar. Entre as coisas que estão dentro da gente
A mais sublime, aquela que define, que separa o joio do trigo, que separa os bodes das ovelhas, é o quê? É a caridade, gente. É a caridade. Só que a caridade hoje ficou reduzida. No mundo materialista, é como a luz passando por uma lente escura. Se a lente for muito escura, ou for azul escura, passa uma luz por dentro dela, e o que sai do outro lado é o quê? Uma luz escura e azul. Como nós somos materialistas, a própria ideia da caridade passa pelas nossas cabeças e sai materialista também. De forma que hoje nós achamos que caridade é dar coisas, dar algo, dar objetos para as pessoas, para os necessitados, etc. Ah, Maurício, mas não é importante a gente dar algo para quem necessita? Claro que sim. Mas antes de tudo a gente precisa saber do que a pessoa necessita. Não é verdade? Você dá uma cachaça com um alcoólatra é dar alguma coisa. Será que isso é bom? Dar um filme pornográfico para um sexólatra? O que a gente dá? Por que a gente dá? Qual o objetivo? Em que circunstâncias? Que efeito causa nas pessoas aquilo que a gente dá para as pessoas? É fundamental nós pensarmos a respeito disso. Afinal de contas, o que é essa caridade? Onde a gente faz caridade? Ah, isso é claro, é na igreja. A gente vem aqui, faz cara de caridoso. Como é que é cara de caridoso? Tem um tom de voz de caridade. A gente precisa falar bem mansinho. Meus amigos, hoje nós viemos. Então, tudo isso a gente vai interpretando e compondo personagens. Mas de novo, é essa coisa externa, essa roupa, esse tom de voz, as coisas que a gente dá que definem o que é caridade? Será que é? Tem muita gente que dá coisa. Agora é ano eleitoral municipal, então. Tem gente que dá cirurgia de catarata. Começa a fazer cirurgia de catarata de graça. Não é uma coisa boa? Olha que bacana. Tem gente que dá jogo de camisa. Outros dão cadeira de roda. Não é uma coisa bacana, gente? Vamos concordar. Não é bom isso? Ninguém falou que é bom. Dentadura? Verdade. Gente, é coisa imprescindível. Dentadura não é uma coisa assim que você faz, certo? Para quem precisa, cadeira de roda não é importante? Por que todo mundo é cético, ninguém está fazendo assim? Puxa, que coisa bacana. Por quê? Porque é uma doação interesseira, é uma doação que procura uma manipulação, uma dominação e um interesse por trás. A gente não sabe o que é. Uma troca, é claro. Mas também que outro tipo de doação a gente faz que sempre exige troca? Até o elogio é assim. Gente trabalhando numa escola, num trabalho assim, o chefe fala assim: olha, Maurício, faz um cartaz. Aí eu, digamos assim, não seja muito afeto ao trabalho, esse negócio de trabalhar cansa. Aí eu chego para ela e falo assim: minha amiga, você que tem uma letra tão linda, sempre admirei sua letra. Quando eu vou dar uma cantada em alguém, né? Está num ambiente, num bar, etc. Eu vou dar uma cantada. Meu primeiro exercício é imaginar o que aquela pessoa mais quer ouvir. É a mesma coisa quando um candidato, gente. Eles não têm prioridade em si. Eles fazem uma pesquisa e falam assim: o que o Vicentino mais quer ouvir? Aí ganha o candidato que perceber o que o Vicentino mais quer ouvir, vai lá, fala o que ele quer ouvir, e a gente vida de gado, e vai para lá e vem para cá. Lembra do caçador de Marajás? Lembra do caçador de Marajás? E partidos que se colocam como os defensores da moral. Quem é o defensor da moral? Procura. Onde está? Quem vai defender a moral no Brasil? Está difícil. Se os próprios líderes religiosos são pegos com malas e malas de dólares entrando nos Estados Unidos, para onde vai isso?
o que é essa caridade? Quem é? Qual a diferença que tem entre alguém que está doando e que é caridade e outro que está doando que é interesse? Qual a diferença? Porque você pode ter numa comunidade, numa favela, um candidato dando cesta básica, dando cadeira de roda, e outra pessoa realmente caridosa, que foi fazer 2 ou 3 visitas e que viu que aquela família estava passando fome e que deu uma cesta básica. Aquele ato vai ser caridade e o outro ato do candidato não é. É a mesma cesta básica, às vezes. Às vezes a do candidato é mais pobrinha para poder fazer mais quantidade, às vezes é mais rica do que o outro. Qual a diferença? Qual a diferença entre o ato caridoso e o ato interesseiro, se às vezes eles são externamente a mesma coisa? O que define, afinal de contas, a caridade? A intenção, vai no coração. Oi? Porque vai no coração, não é a intenção. Ah, mas ela está falando que é a intenção que define. Mas a gente não fala aqui de boa intenção e o inferno está cheio? A gente no Espiritismo não fala isso, a gente fala que o umbral está cheio. O que adianta a intenção? A intenção é um distrato. A intenção não vale nada. Será que é isso mesmo? Gente, de boa intenção não tem ninguém no inferno. Ninguém está no mundo espiritual com boa intenção, exceto alguns missionários, segundo os relatos dos livros. Sempre tem um missionário que põe uma casinha lá, mesmo nas regiões mais tenebrosas da terra, sempre tem um abnegado. Uma pessoa que está lá sozinha, no meio das trevas, no meio da guerra, no meio do mau cheiro, no meio das situações mais terríveis espirituais, sempre tem um enviado, um olheiro. Mas não é para denunciar para a polícia, mas é quase a mesma coisa. Ele fica olhando e vê, a cada vez que surgir a mais tênue claridade de um arrependimento, de uma oração mínima, de um pensamento em Deus, ele olha para a pessoa, ele percebe aquilo e ele bate um fio, manda um WhatsApp. Eles são muito mais eficientes, o sistema de comunicação deles é muito mais eficiente. Eu não sei exatamente como é, mas é instantâneo. E sempre vem uma equipe que vai lá e atua exatamente, cirurgicamente. Deixa milhões que também pedem ajuda para pegar aquele que está em condições realmente pedindo ajuda, não pedindo ajuda da boca, está pedindo ajuda porque ele amadureceu espiritualmente. Então em todos os lugares tem um de boa intenção, mas cheio não. Cheio não. Cheio no umbral, no inferno, se você preferir, estão as pessoas de má intenção. Essas pessoas que podem até fazer caridade por qualquer outro motivo, que dão alguma coisa para um ou outro, para ficar bem na fita, para ficar bem para os outros. Se isso não é caridade, o que é caridade? Ouvir uma pessoa angustiada no ônibus é caridade? Quanto gastou? Ah, mas a maioria de nós fala, eu não posso fazer caridade porque eu não tenho dinheiro. Não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer caridade. Quanto custa? Você está ali parado mesmo. Você pode fazer qualquer coisa enquanto está no ônibus. Algumas delas pouco recomendáveis. E tem gente que faz caridade no ônibus. Tem gente que faz caridade antes de uma partida de futebol, ouvindo o companheiro que está em crise conjugal. Ele ouve e acolhe aquela pessoa e já fez a caridade. A caridade ela tem mistérios dentro delas que nós estamos longe de pensar. Nós pensamos que a caridade é um mandamento. Ah, então o mandamento espírita é caridade. Nós temos todos que fazer caridade. Aí fica todo mundo fazendo caridade. Por quê? Porque a gente acaba sendo meio que espiritólico. A gente veio para o espiritismo, mas ainda com o mesmo pensamento dos outros. Vou fazer coisas externas para ficar de bem com Deus. Não é mandamento. Caridade não é mandamento. Não é uma coisa que você faz forçado, que você faz pensando assim no meu céu, minha vida.
conseguir uma casa em nosso lar ou uma colônia melhorzinha. Se você fizer interesseiro, a intenção comeu a tua doação, comeu a tua caridade por dentro, que não tem nada de caridade, que é só um toma lá da cá, que nem se fazia lá no início do estudo do religiosismo, no início da história religiosa, onde as pessoas, para conseguir uma boa colheita, sacrificavam um carneiro. Isso é caridade? Isso é barganha. Isso é barganha, que se faz até hoje com Santo Antônio, que ela fica de cabeça para baixo, um copo de pinga, para ver se dá um marido. Subir o Monte Serra de joelho. Deus gosta disso. Andar em cima de brasa. Quem anda em cima de brasa tem muita fé, isso não é claro? Tem muita fé no cascão que ele tem na sola do pé, porque senão, quem não tem cascão na sola do pé e fizer aquilo, nós precisamos decifrar o que o mundo espiritual, o que Jesus, o que Deus quis dizer para a gente quando Ele proclamou, quando Ele sinalizou para nós o amor e a caridade como a nossa salvação. Por quê? Algumas dicas, naturalmente eu não tenho estatura para dar a interpretação de tudo isso, mas a gente vai falando algumas coisas para a gente pensar, né? Se colocar no lugar do outro é condição para você amar alguém. Ninguém consegue amar alguém sem se colocar no lugar do outro. Enquanto eu pensar que eu ajudo os outros fazendo o que eu achar que tem que ser feito, você é meio careca, precisa de implante de cabelo. Implante de cabelo é o que vai te fazer feliz. Então pronto. A outra pessoa mais velhinha tem que esticar. O outro... Gente, a caridade precisa ouvir as pessoas. Se eu não ouvir as pessoas no sentido mais profundo, eu não consigo ajudar. E ouvir a pessoa é a gente se deslocar do nosso ego autossuficiente e se colocar no lugar do outro. Certamente, caridade não é pôr a camisa do seu time na porta da maternidade do seu filho. Porque você não sabe se o seu filho vai querer ser santista ou corintiano. Ou nem gostar de futebol. Essa imposição da nossa ação é o reflexo do ego. E o ego, o egoísmo, é o oposto do amor. Então, se colocar no lugar do outro é o exercício fundamental. E as pessoas que nos pedem ajuda, elas pedem ajuda por quê? Exatamente porque Deus coloca as pessoas, uma pessoa que pode, ao lado de uma pessoa que não pode. Vocês já perceberam isso? Se vocês conhecem uma mãe de uma criança especial, você vai falar, que encaixe. Se você leu um romance espírita, você vai falar, que encaixe maravilhoso que a vida consegue fazer ao colocar numa família uma criança excepcional, junto com pais. E o iniciante na espiritualidade fala assim, mas tudo bem, eu aceito que seja punição para o espírito que está reencarnando como deficiente. Mas e os pais? E a mãe? E os irmãos? Não é uma injustiça? Nada. Nem a punição para aquele que vem com paralisia cerebral. Se ele vem sem isso, sem aquilo, sem um braço, sem um olho, sem ouvir ou sem poder usar o cérebro, é condição, é consequência das más opções dele em outras vidas, e a vivência daquela situação especial vai fazer com que ele desenvolva outras capacidades, mas também os outros tiveram participação nos seus equívocos passados, porque a gente erra em grupo. Vocês já perceberam isso? Sabe o que é a Operação Lava Jato? A gente erra em grupo. As guerras, as corrupções, os nossos erros, eles são em grupo. A gente envolve pessoas, e quem envolve pessoas em erros construiu um grupo que, irmanado no erro, vai precisar estar irmanado na colheita do erro. Por isso é que as pessoas passam por situações familiares onde todo mundo sofre. Nada é à toa. Nada é à toa. Uma pessoa que se matou numa vida e que se matou com base
alicerçado na omissão de parentes, na humilhação de parentes uns sobre os outros. Artistas que com o seu suicídio estimularam os seus fãs. Todas as pessoas vão compondo teias dos seus erros, e depois, quando vem a colheita, essa colheita vem coletiva também. E esse encaixe é um encaixe que a gente está longe de vislumbrar. Mesmo quem leu muito romance, quem estuda muito espiritismo, a gente talvez saiba uma ponta do véu de Isis só. Muito pouco, mas a gente já tem essa noção. A colheita é conjunta porque o plantio foi conjunto. E o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a caridade, ela é um plano facilitado para você encarar e aprender as coisas. Por quê? Você vem com uma programação reencarnatória e com uma lição básica. Todos nós temos um tema básico em cada encarnação, e esse tema básico, a proposta pedagógica da tua encarnação vai vindo através das pessoas que estão à tua volta, dos teus parentes, dos teus filhos, das pessoas que estão à tua volta, vão ser os teus grandes mestres para você encarar o teu tema. Você nunca se perguntou porque eu tive a mãe que eu tive? Porque eu tive os filhos que eu tive? Alguém acha que foi à toa? Você deu azar? A sogra? Você deu azar? Foi isso? Claro que não! Tudo planejado. Então, essas pessoas são espelhos. Você não gosta de alguém que está à tua volta? Olha bem. Quando a gente não gosta muito, sabe o que tem? Espelho. Quando a gente não gosta de espelho, a gente faz o quê? Dá um murro no espelho? Ainda machuca a mão. E quebra o gasto que você teve com o espelho. As pessoas que estão à tua volta são espelhos. Eles estão mostrando o que você mais precisa aprender. Quando você assume o espelho, o que a gente faz diante do espelho? A pessoa que encara o espelho de verdade, o que faz? Olha e se arruma. Quem tem alguma coisa para arrumar, né? Vai dar uma... Certo? Ou vocês nunca saíram na rua com camisa do avesso? Nunca? Porque não soube usar o espelho. Quem não sabe usar o espelho, não se arruma. E assim também é espiritualmente. Quem não sabe usar o espelho do próximo, das pessoas, da família, não sabe perceber que a vida está dizendo, está ensinando uma coisa através disso, não se arruma. Não se arruma. A gente fica brigando com a sogra, com a cunhada, com o irmão, mas a gente não se arruma, não consegue perceber o que a vida estava querendo dizer com isso. E a vida sempre quer dizer, no fundo, caridade. Através dos caminhos os mais variados, o caminho do perdão é caridade? Arrependimento é caridade? Quebra dos preconceitos autossuficientes da gente é caridade? Tudo isso vai sendo oferecido através das relações da gente. Então a gente tem um filho drogado, se coloca no lugar dele. Tem um irmão que tenta passar a perna na hora de uma herança, se coloca no lugar dele. Tem uma mulher, um marido que trai, se coloca no lugar dele. Tudo é oferta para autorreflexão. Não tem um ponto sem nó. Quando você acha que não tem nenhuma razão e que você é vítima, só tem um motivo. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você não entendeu o que deu. Quem se coloca como vítima de alguma situação é porque não entendeu o que o Papai do Céu está querendo dizer para você. Então, nós... Eu olhei ali e já delirei, né? Mas é que o tema é muito grande. Nós temos um grande dever de entender o que as pessoas à nossa volta estão querendo fazer. Eu estou vivendo particularmente momentos em que jovens da família, no arrobo de autossuficiência, não querem ouvir nada. Não aceitam conselho, não aceitam situações. A gente pode fazer alguma coisa para ajudar quem não quer se ajudar? Pode. Deve. Nós podemos. A gente adora falar isso. Quem não quer ser ajudado não pode ser ajudado. Mentira. Eles ajudam até você. O mundo espiritual ajuda até você.
Ah, mas eu quero ser ajudado. Você quer ser ajudado do jeito que você quer. A Mega Sena te ajudaria bastante, o Brad Pitt, a Angelina Jolie, mas eu estou falando da ajuda de verdade. Nós podemos nos abrir para ajuda de verdade e podemos oferecer uma ajuda de verdade. Quando você tenta ajudar uma pessoa diretamente e não consegue, você pode ajudar o ambiente. Quando meu pai estava no hospital, quando a enfermeira não estava, eu estava sozinho no quarto, eu dava passe na parede para higienizar o quarto. Porque o que é um quarto do hospital? Pelo amor de Deus! Você, quando não pode ajudar uma pessoa diretamente, você ajuda o ambiente. Tem uma pessoa na tua casa que tem necessidade, faça o evangelho no lar. Porque isso higieniza, faz a faxina espiritual da tua casa. Ele não ouve nada, melhora o ar que a pessoa respira dentro de casa. Nós podemos envolver os nossos queridos de amor. Quando eu trabalhava no centro da cidade de Santos e as mães falavam assim, todas as minhas vizinhas me diziam, deve estar meu filho craqueiro, caído na rua, feito um fantasma, feito um lixo. O que eu faço, moço? Falava assim, encontra maneiras de dizer eu te amo. Pesquisa fotos, faz desenhos, faz um bolo que ele gosta e deixa ali. Mas se ele falar, eu quero ir para casa só para roubar tua roupa, teu celular, etc., para fazer mais droga, você fala, não, só volta quando você quiser a vida. Se você quiser a vida, quando você quiser a vida, você fala, porque nós já temos esquematizado para ir para uma clínica, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas fale, eu te amo. Consulte o teu coração para dizer àquela pessoa que está impermeável à ajuda, impermeável a qualquer forma de melhoria. Como eu digo eu te amo para ele? Como? O teu coração vai dizer, hoje à noite, quando você rezar, peça para o anjo de guarda. Ele vai te dizer, como eu posso dizer eu te amo? E dizer eu te amo é o quê? Obrigado.